No ano de 1923, um grupo de intelectuais europeus fundou na Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha, um instituto de pesquisa social, cujo objetivo era promover uma revisão do pensamento marxista. O instituto, que anos depois se tornaria mundialmente conhecido como Escola de Frankfurt, produziu inúmeras análises críticas sobre a cultura e a sociedade, mudando os rumos das ciências humanas e sociais do século XX. No episódio de hoje, falaremos sobre algumas das ideias deste grupo e como essas ideias influenciaram nos estudos sobre a comunicação de massa. Escola de Frankfurt é um nome geralmente atribuído a um grupo de pensadores europeus que se reuniram no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt para analisarem as diversas mudanças na sociedade e na cultura ocidental provocadas pelo capitalismo. Em comum, podemos citar a origem judaica do grupo, além da tentativa de situar o pensamento marxista no contexto da sociedade ocidental do século XX. Estas duas características, aliás, explicam a história diaspórica do grupo, que durante a Segunda Guerra Mundial passou por diversos países até se estabelecerem nos Estados Unidos, quanto a principal contribuição intelectual, a teoria crítica, que se opunha ao pensamento ideológico e alienador da ciência. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lowenthal. Estes foram alguns dos intelectuais que formaram a primeira geração da Escola de Frankfurt. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, o grupo se deslocou para diversos países até encontrar refúgio seguro nos Estados Unidos, onde produziu parte significativa de seus trabalhos. Walter Benjamin, que deu grandes contribuições ao Instituto, não teve a mesma sorte de seus companheiros e morreu durante a fuga dos nazistas na costa da Catalunha. Para os estudos sobre a comunicação de massa, a expressão Escola de Frankfurt frequentemente leva ao equívoco de associá-la a uma teoria da comunicação. Na verdade, o elemento teórico desta escola, da qual se apropriam os estudos da comunicação, é a teoria crítica, formulada por Horkheimer em um ensaio publicado em 1937. Neste ensaio, Horkheimer apresentava dois graves problemas das teorias tradicionais. O primeiro é o aspecto positivista dessas teorias, que impõe um limite a cada área do conhecimento, de maneira que os cientistas são incapazes de relacionar suas pesquisas com o contexto histórico e social em que vivem. Por exemplo, este problema costuma aparecer em pesquisas ligadas à área da saúde, que utilizam as teorias tradicionais. Quando o pesquisador não consegue relacionar um problema, por exemplo, uma pandemia, com as políticas de manutenção da desigualdade social, que geram carência alimentar e a baixa imunidade em grande parte da população. O segundo problema das teorias tradicionais é que elas são reprodutoras da realidade social, ou seja, visam manter a ordem e a estrutura hierárquica da sociedade, utilizando para essa finalidade das pesquisas científicas. É nesse ponto em que a Escola de Frankfurt irá se distanciar da Mass Communication Research. Quando Paul Lazarsfeld convidou Adorno durante a sua estadia nos Estados Unidos para participar de um projeto de pesquisa em radiodifusão, financiamento da Fundação Rockefeller, o intelectual de Frankfurt se espantou com o caráter administrativo das pesquisas norte-americanas, identificando ali o uso de uma racionalidade totalmente acoplada com o capitalismo. Para a teoria crítica, o conhecimento científico deveria ter como horizonte a autonomia dos indivíduos e não a sua aplicação imediata na indústria para a geração de lucro para alguns poucos. Desta crítica surge o conceito de razão instrumental, uma racionalidade presente nas teorias tradicionais e que assegura a manutenção de uma sociedade desigual e alienada. A razão instrumental é um tipo de racionalidade que emergiu com o desenvolvimento do capitalismo, sobrepondo-se a outras racionalidades. A essência da razão instrumental é a domesticação da natureza e do próprio ser humano como parte dela. É por isso que as pesquisas que visam o aperfeiçoamento do sistema de comunicação ou conhecimento do público, como aquelas realizadas pela Mass Communication Research, são portadoras da razão instrumental.
pois os dados gerados por essas pesquisas são imediatamente aplicados em produtos de entretenimento e propaganda, a fim de controlar as ações do ser humano. No âmbito das produções culturais, o uso desta racionalidade irá promover um rompimento com o conceito de obra de arte. Até o século XX, havíamos a dita arte superior, em que vigorava o rigor e o conhecimento canônico, mas também a arte inferior, da classe subalterna, que mantinha um vínculo agonístico com a vida e trazia elementos da existência e dos conflitos humanos. Tanto a arte superior quanto a arte inferior serão superadas por um tipo de produção artística regida pelo lucro. Agora, o principal critério que irá definir um artista será a capacidade de suas obras de gerarem muitas visualizações ou de mobilizarem um grande público para sua compra. A expressão indústria cultural refere-se precisamente a essa conversão da obra de arte em produto ou mercadoria. Para os intelectuais da Escola de Frankfurt, o tratamento industrial aplicado aos bens culturais resultou em um produto medíocre, já que deve ser acessível ao maior número possível de pessoas. Os produtos da indústria cultural, por serem medíocres, possuem baixa complexidade, são apaziguadores e não exigem nem formação para serem apreciados, nem esforço do público. A impressão de complexidade que frequentemente aparentam esconde narrativas simplistas e fórmulas de sucesso já testadas e tantas vezes reproduzidas. Se as antigas obras de arte possuíam um elemento transcendente que libertava o indivíduo de seu campo material de reprodução, os produtos da indústria cultural não apenas aprisionarão este indivíduo neste campo, como também irão saturá-lo com os mesmos significados. Essas são algumas das ideias formuladas pela Escola de Frankfurt e que foram apropriadas pelos estudos da comunicação. Além delas, destaca-se também as contribuições de Dinger Habermas, que integrou a segunda geração dos intelectuais de Frankfurt. Habermas destacava a centralidade da comunicação nos processos políticos atuais, sendo suas ideias igualmente incorporadas pelo campo. No próximo episódio, falarei sobre o Centro de Estudo das Comunicações de Massa de Paris, que forneceu um importante método para o estudo da cultura de massa. Até lá!